O Palmeiras acabou chegando e agora pega na sexta-feira o Chelsea, que ontem teve um jogo de 4 horas contra o Benfica. Aliás, o técnico Maresco esculhambou, falou, olha, e eu concordo 100% com ele, não é lugar para fazer Copa do Mundo. Se eles têm esse esquema deles lá, ok, lei deles, é problema deles e tal. Mas por que fazer a Copa do Mundo lá? O ano que vem essa esculhambação também, ficar parado. São 7 jogos que mudaram de horário, que foram interrompidos e tal. Negócio terrível. Ontem o Benfica lá, pô, isso aí para o jogo, isso aí, concordo com o Flávio, com o treinador que falou, aí vai ver o jogo, a gente vai ficar esperando assim, ó, será que vai cair raios? Não, se você destrói programação de mídia, quem paga o campeonato é a televisão, são os direitos de televisão. Você destrói a programação, você faz tudo. E isso é simplesmente porque eles ignoram. Nos torneios deles lá não acaba, não tem esse negócio. Então ou faz só em estádio coberto, que aí não tem essa palhaçada, ou tira de lá, pô. O México faz fácil. Fala assim, ó, não quer. O México faz tudo. O México abraça a causa toda, né? O Brasil faz, se precisar. O Brasil tem tudo pronto aí. E a própria Europa mesmo, né? Claro que faz, pô. Não precisa levar pros caras, não. Fica enchendo o saco, parece que estão fazendo um favor. Além do estádio vazio, porque os latinos estão com medo de ir pro estádio. Então, cara, pra que isso aí? Pra que fazer lá? Tira de lá, fica o raiozinho deles, fica o raio com os partas e tal, e deixa o futebol livre. O Flávio Prado, ele puxou um assunto que vai ter Palmeiras e Chelsea, e o técnico do Chelsea, ele foi pra cima da organização do evento, né? Porque ele disse que é uma piada você jogar um campeonato mundial e até já se relacionando aí, né? Já se direcionando a uma Copa do Mundo, onde você tem que parar o jogo por 2 horas. Dando a minha opinião aqui, eu também acho isso uma vergonha. Ou dá um jeito, como disse o Flávio Prado, coloque estádios cobertos. O Santiago Bernabéu agora é totalmente coberto. Totalmente coberto. O Camp Nou do Barcelona vai ser totalmente coberto. Não dá pra gente levar na normalidade que 7 jogos tenham parado, porque vai fechar o tempo, porque vai ter trovão. Respeito muito a lei do país, a segurança das pessoas. Agora, se a lei é essa, ou coloca estádios cobertos, ou não dá para fazer a Copa do Mundo aqui. Porque, gente, imagina até o público, tá? Você tá no jogo, você tem que sair, você faz todo o seu horário. Eu vou trabalhar, vou dar um intervalo no meu trabalho no horário do jogo, eu vou voltar pro trabalho. Acabou. Não, você vai ter que sair, daqui a 2 horas vai voltar. Você pode pagar o ingresso para não ver o jogo. Isso para mim também conta muito. Além disso, o jogador, o cara esfria completamente, o cara tá no clima de um jogo, o bicho pegando, porrada comendo, vai todo mundo pro vestiário. Como disse o treinador do Chelsea, fala com a sua família, dá risada, fala no telefone, fala no WhatsApp. Não tem clima para voltar. Futebol, a gente sabe, é foco total. O Vampeta pode falar mais com relação a isso. Então, para mim, o técnico do Chelsea, ele tem total motivo para detonar. PH, se a gente tiver a declaração dele para colocar aí na tela, você já coloca, porque eu tô sem retorno, porque eu tô usando o meu telefone para entrar ao vivo aqui, né, do estádio onde vai ser Flamengo e Bayern de Munique. Se tiver a declaração do treinador do Chelsea, você avisa pro Flávio Prado, ele manda rodar, ou se tiver em arte, já pode colocar aí na tela, porque ele foi muito sincero. Ele falou que respeita muito a competição, que valoriza muito a competição, mas que é uma piada você parar um jogo por 2 horas, porque o jogador tá focado, porque o jogador perde o foco total, e realmente isso aconteceu. Eu acho que a gente não tem, né, para botar aí a declaração do técnico do Chelsea, mas Flávio Prado, ele tá coberto de razão. Não dá para levar a sério um futebol onde você para um jogo por 2 horas. Você prejudica muito um time. Tá aí, não é futebol suspender um jogo por 2 horas. Não é aceitável. E ele ainda disse que era uma piada, Flávio Prado. Não, e é uma piada. Aliás, só como informação, o cabeleireiro já liberou o Mauro Betti, já está aqui ao nosso lado. Demorou para ele ficar com o cabelinho bonitinho, mas ele já está aqui. Não foi meu cabeleireiro. Eu acho que não dá para fazer Copa do Mundo num país que eles não sabem o que é futebol, que eles não estão nem aí com futebol. Quem poderia ir para o estádio está com medo de sair de casa.
Não tem porquê. México ali do lado, o México faz fácil. O Brasil faz fácil essa Copa. Até o Catar lá, tá com aquela tranqueira toda lá que eles fizeram na última Copa, dá para fazer. Não precisa fazer nos Estados Unidos. Ou então faz em estado coberto. Sai de Atlanta é coberto. Faz em estado coberto e acabou. Não dá, não tem a menor condição de você ficar na dependência do raio, de não sei o quê. E claro, a lei de cada país é a lei de cada país. Você não vai mudar a lei do país. Mas você pode mudar a competição de lá, ué. Tira o raio da competição de lá. Claro que o técnico tem razão. 7 jogos, pelo amor de Deus, seu Mauro Betti. Boa tarde a todos. Eu concordo muito com o Flávio Prado, eu vou chamar também o Mauro Betti. Eu vou dar, inclusive, o meu exemplo, Mauro. Eu hoje vou ter que sair voado do estádio para o aeroporto. Né, que eu tenho compromissos pessoais no Brasil e eu vou ter que sair correndo. Se bobear, eu nem vou conseguir ver o final do jogo. Tô até lamentando isso. Vou sair correndo. Mas tem um monte de gente que vai sair correndo com você, viu? Mas ninguém te perguntou nada. Vai pegar o avião de volta, é? Não perguntou nada. Ninguém. Pra pegar o avião de volta, é? Pode. Vai correndo mesmo, tipo, Marcos porque André, pode dar trânsito aéreo. Você não presta. Tá lotado, Vampeta? Já tá lotado. Lotado. Vampeta não presta. Já foi uma parte das malas pra lá, já? Já dá uma carona pro Zico aí. Gente, como ele é ridículo. Agora, eu vou voado pro aeroporto. Se parar o jogo, eu não vou ver nada do jogo. Pois é. Nada. Eu não vou ver nada do jogo. Então, Mauro Betti, eu acho essa situação ridícula. Acho mesmo. Ou dá um jeito, ou coloca em estádios cobertos, ou não dá. Tem que aprender. Não dizem que tem as competições que são competições testes? Então, essa é uma. Então, que a FIFA observe e tome uma atitude até 2026 para não acontecer esse papelão que pode custar uma eliminação de uma seleção, de uma Copa do Mundo ou de um time aqui no Mundial de Clubes. Boa tarde a todos, desculpa o atraso, mas por motivos de força menor não deu para chegar no horário certo. Eu acho que foi uma reação tardia do nervosismo palestrino do jogo de ontem, aconteceu há pouco. Mas depois a gente conta um pouquinho mais, ou melhor, sem entrar em detalhes. É claro que, embora a FIFA consiga fazer não só um padrão, mas um território FIFA nos seus torneios, muda tudo, fica tudo, a administração FIFA faz parte do contrato com o país sede, ou os países sede, no caso específico de 26, tem algumas legislações nacionais que são respeitadas. Por exemplo, você teve lá pilhado no Catar, e grandes patrocinadores de bebidas alcoólicas, por exemplo, da FIFA, no Catar era diferente, tinha todas as restrições, tal como nos Estados Unidos também, você não pode sair bebendo nenhuma bebida alcoólica na rua, né? Enfim, tem uma série de restrições, e aí algumas, nesse caso específico de bebida, não tem nenhuma ingerência na parte esportiva, a parte técnica, que é o fulcro, que é o mote principal do evento. Nessa questão, sim, do alerta climático, sim, você tem que discutir, claro, e o que eu vou falar agora aqui não exclui a grande questão, mas é sempre bom dizer. Morre mais gente por raio, a descarga elétrica de um raio, do que muitas outras coisas que a gente imaginar. Eu não vou saber agora, mas é tipo assim, coisas absurdas assim, num campo de jogo, acontece até menos o futebol. A gente tem um querido companheiro em 96, o professor, preparador físico então do São Paulo, Altair Ramos no CCT, que quase morreu em 96. Em 83, uma descarga elétrica no Palestra Itália aconteceu com o Carlos Alberto Borges, jogador que tinha vindo do Marília para o Palmeiras. Em 99, no jogo também no Palestra Itália, aconteceu o nosso companheiro, querido amigo, irmão, Alex Miller, desmaiou atrás da meta, a cena clássica da Rádio Bandeirantes, o Paulo Soares perguntando, o amigão da galera, ô Alex Miller, parece que alguém desmaiou aí. Era ele mesmo que não pôde responder ao chamado do narrador e graças a Deus tá tudo bom. O Alex já era maluco antes do raio, continuou maluco depois. Mas enfim, estou falando aqui uma pessoa que perdeu, nunca sei se 6, 7 ou 8 familiares numa descarga elétrica lá no interior. Isso, evidentemente, eu não tinha nem nascido. Meu pai era muito jovem quando parte da família dele morreu numa descarga elétrica. 6, 7, 8 pessoas. Então, algo muito sério mesmo. E os norte-americanos, os estadunidenses, têm uma legislação específica para isso, que, como de qualquer legislação, necessita ser respeitada. E acho que pode ser equacionada em 1 ano até a Copa do Mundo, porque, sim, há exageros. E quando eu publiquei outro dia esse respeito, e, de novo, com todo respeito e reiterando que gente morre mesmo,
mesmo e a gente pode ter sobrevivido. Quantas vezes a gente já não jogou bola, Vampeta profissional, e eu na várzea, com chuva, aliás, eu adorava jogar na chuva. Adorava jogar na chuva. Jogador ruim gosta de jogar na chuva. Que fala. Embora goleiro, tomei muito frango a seco. Adorava jogar na chuva, mas enfim. Acontece, eu até brinquei que se isso acontecesse, essa legislação fosse, por exemplo, a Copa São Paulo de Juniores, fosse a Copa Nova York de Juniores, a gente ainda estaria jogando a Copa de 87, né? Porque todos os jogos estariam adiados, alguns sub-20 já teriam se aposentado na carreira pendurado às chuteiras. Mas precisa, eu não vou dizer que uma flexibilização, talvez não seja o termo nem o técnico, mas concordo contigo, Pilhado, que do jeito que está é muito confuso, né? E evidentemente, no caso específico do Chelsea, há uma perda para a equipe. Não só porque o Benfica empatou depois da parada, um jogo que o Chelsea goleou o final na prorrogação, mas já poderia ter goleado os 90 minutos. Mas tem todo esse desgaste anímico, físico, de tensão, de um monte de coisa, que nesse caso até ajudou, claro, o Palmeiras. Eu confesso que, enquanto palmeirense, ontem eu tive 2 motivos de grande alegria. O golaço do Paulinho, óbvio, e até então estava jornalisticamente trabalhando na transmissão do jogo, e aí eu fiquei evidentemente nervoso, esperando aquilo que merecidamente o Palmeiras conquistou contra o Chelsea, e confesso que surpreendido e feliz, porque o que eu queria, como torcedor do Palmeiras para Chelsea e Benfica, era que o jogo fosse para a prorrogação, e aí viesse quem viesse, melhor se fosse o Benfica, claro, do que o Chelsea, porque eu queria desgaste, e aconteceu ainda melhor como torcedor, que foi essa longa parada, uma partida de praticamente 4 horas em Charlotte, que tem um desgaste natural para a equipe do Chelsea, e deixa a diferença menos discrepante do que é agora entre Chelsea e Palmeiras, ainda mais com os desfalques que o Palmeiras terá, embora o Caicedo vai fazer muita falta à equipe londrina. O Mauro Betti, né, Vamp, ele trouxe essa situação, que realmente pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Mas então, se os Estados Unidos eles têm essa lei, e se os Estados Unidos eles pregam tanto que pare, quiserem pela segurança, e se o tempo tem tanto raio assim, coloque estádio coberto. Ou não coloca uma Copa do Mundo de clubes aqui, ou não coloca uma Copa do Mundo de seleções aqui, porque não dá. Se você for falar de futebol levado a sério, não tem como você levar a sério um jogo de futebol que pare por 2 horas, Vamp. Você jogou. Você é o melhor para falar sobre isso. Dá para você manter, primeiro, o corpo quente, porque isso, eu que sou amador, que sou uma bosta em tudo que é esporte, se eu paro de jogar, eu volto todo duro depois para voltar a jogar. Tu volta já com a lombar, perna tudo frio, correu pra caramba, esfriou. Tem o psicológico ainda. Você tá focado naquele jogo, tá ganhando o jogo. Para o jogo, como é que fica a cabeça? Você acha, Vamp, que atrapalha muito? E outra, você acha que é ridículo jogar futebol assim? É ruim pra todo mundo, né, Tico? Tudo. É ruim pra todos e concordo com o treinador do Chelsea, né? Ele foi muito feliz. Eu tava vendo, daqui a pouco... vou te falar a verdade, até dormi quando eu voltei. Sério? Vou tirar uma cochila, achei que tinha acabado. Quando eu acordei, a televisão tava ligada, eu digo, o jogo de novo. Faltava 5 mais 6 e acréscimo. E ainda sai o gol do Benfica. Ainda sai o gol e tal. A família do Di Maria lá, a televisão pegando, toda a família, todo mundo. Eu achei que já tinha acabado aquele jogo. Digo, não vai voltar mais nada. Mas é ruim demais pra todo mundo, né? Quem vai ficar preso a uma televisão, a não ser assim, um grande... Quem tá no estádio também, né? Que não pagou barato. Programação de TV. Ontem a Globo, a querida Globo, o Pilhado que assiste tudo, ele me falou. Eles tiveram que ir pro jornal, pra novela, Jornal Nacional, parou no meio, voltou o jogo. Quer dizer, não dá, né, velho? Você paga pra isso? Pra desculhambar a programação? Eu tava fazendo o comentário no SBT Brasil, no telejornal, a gente foi adiando a minha entrada ao vivo, exatamente pra ver se tinha uma definição rápida pra gente poder comentar sobre... Muda tudo, claro, o que é menos do que uma vida humana, claro. Quem banca é a televisão. Então, que já pagou e caríssimo pra FIFA. Então, caramba, não faz lá, ué. Faz só em estádio fechado, faz só em Atlanta ou em algum outro aí que eles tenham, e o resto leva pro México. O México não vai reclamar nem um pouco. Nem um pouco. O México, eles fazem campeonato toda hora, eles não correm risco de ganhar o campeonato, não tem problema nenhum, eles adoram fazer, não ganham, então é ótimo, é campo neutro. Só para deixar muito claro, não é cidadão de Guadalajara o Flávio Prado.
Adoro. O Guadalajara tem um baita estádio, por exemplo. Maravilhoso. Vai fazer. Ó, Monterrey tem, Toluca tem. Dá pra fazer a Copa no México todo de novo. Tem grandes estádios. Canadá também. Na Copa de 86. Se até lá o Canadá também tem a mesma lei. Se o Trump não invadir também... Não, mas o Canadá tem a mesma lei. A gente lembra, a Copa de 86 do México, eles organizaram um ano e pouco também. Menos, a Colômbia era pra ser a Colômbia. Né? Não, tem problema nenhum. O México, como havia acontecido no Chile em 62, teve um terremoto terrível em 85, e o México um mérito gigantesco que ele conseguiu fazer a segunda Copa em 86. E no México os caras sabiam que tinha jogo. Parava o país, não é igual aos Estados Unidos, o cara não sabe o que está acontecendo, pô. Tem a menor ideia do que é aquilo lá. O que é que os caras... Então, pra quê? Não precisa fazer lá não tira de lá, ué. Eles ficam tomando conta dos raios e a gente vai jogar bola. Não, e outra coisa, né? Eu acho que tem que ser muito elogiada também a coragem do treinador do Chelsea, né? Do Maresca. Por quê? Porque ninguém teve coragem de bater realmente na situação. Não é qualquer um que questiona uma decisão da FIFA, né? É muito bom a gente deixar isso claro. E o cara teve essa coragem. O cara falou, o cara sentiu o quanto isso foi prejudicial para o time dele e abriu o jogo ali. Você vê que ele teve até todo o cuidado. Ele falou, com todo o respeito à competição, valorizando muito a competição, mas isso não é futebol. Não é futebol você jogar com intervalo de 2 horas, você parar jogo no meio. E não é realmente futebol. Como disse o Vamp, é ruim para todo mundo. O Flávio Prado falou da TV... o Vamp falou dos jogadores, a gente tem que falar do torcedor. Porra, o torcedor tá aqui, para o seu dia inteiro. Muitas vezes o cara fala pra esposa, pros filhos, vou com a minha galera, mas eu volto, hein? Vou voltar, acabando o jogo eu já tô de volta para passar o fim de semana com a família depois. E aí o cara sai, não sabe direito a hora que vai voltar, ele não pode nem fazer assim, não, então tá bom, então eu vou sair, vou tomar um café, um açaí, vou almoçar com a minha família e volto. Não! Tipo, o torcedor faz papel de palhaço, o jogador faz papel de palhaço e é prejudicado, treinador tem trabalho prejudicado e eu já avisei, para mim o pior dos mundos. Pode acontecer, ontem quase aconteceu com o Chelsea, de um time perder a classificação numa Copa do Mundo ou no Mundial de Clubes por causa disso. Então é aquilo, tem a lei, tem que ser respeitada a lei, tem que ser respeitada a segurança das pessoas, mas então que se planeje. Então cubra os estádios, dinheiro para isso não falta nos Estados Unidos. Cubra os estádios, façam estádios que são cobertos, o que não dá é para a gente ver o futebol de altíssimo nível, como é o futebol dos clubes que estão disputando esse Super Mundial, ser paralisado por tanto tempo, sem nada a ser feito. Aí, para mim, é uma palhaçada.